Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma explicação aqui sobre consagração de pastor. É um pecado que muitas pessoas estão nesse pecado. Você carregar, a pessoa carregar um título sem a pessoa ter esse título. Por exemplo, eu não sou formado em medicina. De repente eu abro um consultório e boto uma placa e digo Dr. Pedro. Está errado. Eu não sou formado na área do inglês. Aí eu mesmo me nomeio a professor de inglês. Será se isso não está acontecendo ou não estava acontecendo no meio evangélico, porque Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça? Porque hoje todo mané quer ser pastor. O cara não tem condição de ser nem um porteiro de uma igreja, rebelde, sai às vezes intrigado com os obreiros do ministério onde estava, aí abre uma igreja e diz, sou pastor. Aí outro já ultrapassa e diz, não, eu sou apóstolo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto? No livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 a 3, Atos 13, versículo 1 a 3, você vai ver quando foram consagrar Paulo, o apóstolo Paulo, para fazer missões. Veja o que é que diz aqui, ó. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Serineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Está aqui. Teve uma reunião em Jerusalém com todos os irmãos da igreja primitiva para saber qual do meio daqueles profetas, doutores, vários irmãos usados por Deus seria consagrado a missionário para poder fazer missões. Os irmãos, você pode ver que foi escolhido aqui Paulo e Barnabé. Se fosse como a maioria desses pastores que se nomeia pastor sozinho, o que é que eles iam dizer? Eles iam se levantar no meio da multidão e dizer, ó, Deus está me separando. Não, irmão, senta aí. Nós temos que saber qual é que Deus vai escolher. Então, eles primeiramente foram jejuar e orar, aí Deus revelou, separai-me a Paulo e Saulo e Barnabé, que Saulo, depois ele botou o nome de Paulo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, que isto é um pecado, que vai levar, já levou e vai levar muitos pastores, ou pessoas que se dizem serem pastores, ao inferno. João capítulo 8, versículo 44, você sabe o que está escrito lá? Está escrito lá que Satanás, ele é o pai da mentira. Você carregar um título seu, por exemplo, eu me congrego na Assembleia de Deus, exemplo aqui, ou eu me congrego na igreja Deus é Amor. Lá eu sou diácono, ou eu sou um auxiliar, ou um missionário. Aí eu saio daquela igreja, né? Aí abro uma igreja na esquina de rua, alugo um ponto, boto uma placa, aí eu digo, não, agora eu não sou mais diácono, agora eu não sou mais presbítero, eu sou pastor. Quem te consagrou a pastor? Quem foi que te consagrou ao cargo pastoral? De acordo com a Bíblia,
para ser pastor, você tem que seguir a hierarquia. Primeiro você vai ser auxiliar, depois, porque assim, ó, quando uma pessoa é consagrado a diácono, essa pessoa já tem o comportamento de diácono antes de ser diácono. Uma pessoa para ser um presbítero é porque a pessoa, os pastores viram que aquele irmão tem comportamento e postura de um presbítero. Então, se ele tem postura de presbítero e ele é um diácono, então vamos consagrar ele ao presbítero. Com o passar do tempo, aí é levada a convenção geral dos pastores, onde a pessoa é apresentada a evangelista, passam uns 2, 3 anos, aí depois, se permanecer com modéstia, com bom comportamento, é que era levado ao cargo pastoral. Não é assim, meu irmão. A facão não. Pastor feito a facão, você carrega um título que não é seu. É como você, que não é dentista, aí você abre uma clínica, aluga um ponto, bota uma clínica e diz, sou doutor Pedro, doutor João. Você se formou aonde? Quem te deu esse título? Então, se você vê, por exemplo, quando Davi foi separado para ser rei de Israel, Davi foi sozinho dizer, não, eu mesmo me consagro a rei de Israel. Foi assim? É assim que está escrito? Deus enviou Samuel lá para ungir Davi como rei de Israel. Deus sempre usa uma autoridade, uma hierarquia para consagrar a pessoa ao cargo que necessita para a obra dele. Mas alguém precisa lhe consagrar, usado por Deus. Jesus estava no meio de uma grande multidão. Ele tinha que separar 12 homens. O que foi que Jesus fez? Jesus foi orar, passou a noite orando. Quando amanheceu o dia, ele separou os 12 homens. Eu quero que você me acompanhe como apóstolo, você como apóstolo, você. E separou 12. Você acha que aqueles apóstolos disseram, não, que eu mesmo me escolho a ser apóstolo? Não. Então eu quero dizer para vocês que vocês que saíram dos seus ministérios e se nominaram a pastor por conta própria, você está em pecado de mentira. Você carrega um título mentiroso que não é seu. Você se nominou pastor por conta própria. E a maioria de vocês são rebeldes, estão feridos, não perdoou quem te ofendeu. Aí vocês, para querer mostrar, eu vou mostrar para fulano, eu vou mostrar para cicrano que eu tenho capacidade de ser pastor mesmo sem eles querer. Passei tanto tempo ali e não me consagraram a pastor, e agora eu vou ser pastor por conta própria. Você vai carregar uma mentira na sua vida, porque você sabe que você não é pastor. Você se diz ser pastor, mas você não é pastor. Porque a Bíblia, ela separa, são vários dons, uns para evangelistas, outro para pastores, outro para doutores, outro para profetas. Então existem várias hierarquias e dons distribuídos pelo Espírito Santo. Agora, quando Deus, por exemplo, quando a igreja de Atos dos Apóstolos estava passando, crescendo o número de crentes, olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 6, versículo 3. Versículo 2 diz assim, ó, Atos 6, versículo 2. Ó, e os 12 apóstolos, convocando a multidão, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Presta atenção. 7 homens de boa reputação. A maioria
desses que se nominaram pastor não tem bom comportamento, não tem boa reputação, são rebeldes, saíram da igreja causando contenda e dissensões e abriram ministério simplesmente para se gabar. Você está em pecado de mentira. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo. Então, aqui no livro de Atos, os apóstolos escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não é a pessoa se escolher sozinho, não. Por exemplo, para eu chegar ao cargo pastoral, um pastor teria que olhar para mim e dizer, não, o Pedro realmente tem condição de ser um pastor. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que se você... Olha, nós estamos em momentos decisivos. Coronavírus está matando aí milhares de pessoas, já mais de 600 mil pessoas já morreram. E nesse ano é um ano de decisão. Muitos crentes vão ter que morrer porque não se arrependem mais de seus pecados. Então é o momento da gente reconhecer os nossos erros, se humilhar. Título de pastor não lhe dá garantia nenhuma de ir para o céu. Então não adianta você carregar um título mentiroso dizendo que você é pastor, se você sabe que você não é. Você sabe que você nunca passou na secretaria de convenções de pastores. Você sabe que você nunca seguiu a hierarquia, porque para ser pastor você tem que ser auxiliar, diácona, presbítero, evangelista, depois é que vai ser pastor. Quem te consagrou a pastor? A pergunta é, quem te consagrou? Qual a convenção de pastores que te consagrou? Porque uma pessoa para chegar ao cargo pastoral, ele vai pegando experiência, ele vai pegando experiência, ele vai pegando experiência. Ninguém chega lá a facão de um dia para o outro não, meu irmão. É anos e anos a pessoa trabalhando com igreja, vai pegando experiência, vai amadurecendo e se torna um pastor. Mas é levado pela secretaria, pela organização de pastores, pastores que já são pastores, que consagra outros a pastores. Agora você se consagrar sozinho a pastor, você está carregando um título mentiroso, você nunca foi pastor. Então a maioria desses que abre igreja aí, porque olha irmão, está uma verdadeira bagunça na terra. Por isso que Deus levantou do trono para acabar com essa festa. Todo mané diz que é pastor. Você fecha os olhos, você anda barruando nas igrejas. É tanta igreja evangélica, é igreja porta larga, igreja porta estreita, igreja porta azul, igreja da Assembleia de Deus Missão, igreja Assembleia Labareda de Fogo, igreja Assembleia de Água, igreja da Flor, igreja disso, igreja do sapo, igreja do crocodilo, igreja da cobra cascavel. É tanta igreja aí, misericórdia. Aí você vai ver o pé da raiz, igrejas abridas por pessoas rebeldes, pessoas que se rebelaram contra os seus ministérios, pessoas insubmissas a pastores, pessoas que não se submeteram à sua hierarquia. Aí abre o ministério, aí se nomeia, eu sou pastor. Aí outro sai, aí diz, não, eu não sou mais nem pastor, eu não sou mais nem crente, eu sou apóstolo. Aí fica num orgulho tão terrível que a pessoa liga, alô, ei irmã, paz do Senhor, paz do Senhor. O irmão fulano de tal tá aí? Não, aqui não tem irmão fulano de tal não, tem pastor fulano de tal. Eu digo, gente, quer dizer que para ser pastor tem que deixar de ser irmão? Aí tem uns que dizem, não é irmão, não me chame de irmão fulano, é pastor fulano. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que esse ano é um momento de decisão. Se você é uma dessas pessoas que saiu do seu ministério, se nominou pastor sozinho, por conta própria, você está em pecado. Você está enganando as pessoas te chamam de pastor e você sabe que você não é pastor. As pessoas te nomeiam apóstolo
E você sabe que você nunca foi consagrado a apóstolo. Então você está servindo a Satanás, ok? Ah, mas acontece milagres, acontece prodígios. Satanás faz até fogo descer do céu à vista dos homens para enganar. Jesus disse em Mateus 24 que os falsos profetas fariam grandes sinais. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos, mas não é possível enganar os escolhidos. Os escolhidos estão de pé, glorificando a Deus pela misericórdia de Deus para combater os falsos ensinos dos falsos profetas. Então você carregar um título de pastor, sem você nunca ter sido consagrado por uma convenção geral de pastores, você nunca foi pastor. Você está mentindo, você está carregando um título mentiroso, ninguém te consagrou a pastor. Ah, mas quem me consagrou foi Deus. Quem disse? Quem disse isso? Quem viu Deus te consagrando? Hã? Quem disse? Então, o aviso está dado. Arrepende-se do pecado quem quiser. Então, se você é uma pessoa que se consagrou sozinha a pastor, você me colocou o seu título, eu sou pastor, você era só auxiliar, você era só presbítero naquele ministério. Aí você saiu, aí disse, agora eu sou pastor. João 8,44 é o recado para você. Você está mentindo, fazendo as obras de Satanás. E Apocalipse 21,8 diz que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Tá certo? Então pensa nisto. Tá certo? Então, para ser pastor, tem que ser consagrado por uma equipe de pastores. Não é eu sozinho me nominar pastor. Por exemplo, eu me congregava na Assembleia de Deus, né? Tá aí a igreja tudo fechado. Aí eu saio de lá, eu tenho formação teológica, tenho formação de missões, tenho experiência no campo missionário, passei 13 anos no campo missionário, conheço um pouco da palavra de Deus, não conheço muito, né? Não sou muito conhecedor como você conhece a palavra. Aí suponhamos que eu saia da Assembleia de Deus, aí eu abro outro ministério. Aí diga assim, agora eu sou apóstolo Pedro. Esse título é falso, esse título é mentiroso. Está dado o recado. Se você quiser se arrepender, se arrependa. Entendeu? É melhor você tirar esse cargo mentiroso e salvar a tua alma da condenação eterna, do que tu manter um cargo mentiroso, um título mentiroso, entendeu? Porque você sabe que você nunca foi consagrado a pastor. E se você continuar mentindo, o teu destino, infelizmente, será o inferno. Então pensa nisto, faça suas conclusões aí, tá certo? Deixe seus comentários aí e que Deus abençoe, tá certo? Conselho e café, toma quem quer, ok? E Deus fala, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Então, título nenhum dá garantia de ir para o céu. O importante é você estar em paz com Deus, tá certo? Então, para de carregar um título que não te pertence. E não se preocupa com posição. O importante é você estar em paz com Deus e o teu nome está escrito no livro da vida. Tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.